né, para o pessoal entender que a construção desse templo foi feita com auxílio dos demônios. Porém, no total foram 72. Salomão, ao ter o controle pelo anel, pelo hexagrama, aquela estrela de 6 pontas, em cima desses demônios, começou a coletar, catalogar as informações de cada um dos 72. E aí ele fazia perguntas como: qual o seu nome, qual a sua função, qual mal ele poderia causar em alguém. E tem um anjo que domina. Qual anjo que domina ele? Sempre é uma representação. Um demônio está relacionado a um anjo. Isso. O anjo tem poder sobre esse demônio. Entendi. Só que nem sempre Salomão iria ter contato com esse anjo. Claro. Mas assim, como ele recebeu um anel do arcanjo Miguel, então ele tinha poder, como se ele tivesse o poder dos anjos sobre esses 72 demônios. Entendeu? E esses 72 demônios, muitas das vezes, poderiam fazer muito mal para aquela pessoa que, obviamente, não a Salomão, porque ele tinha o controle, mas se Salomão quisesse enviar um demônio a alguém para que esse demônio pudesse fazer mal para uma pessoa, ele poderia fazer isso com o anel. Entendeu? Entendi. E por incrível que pareça, esses 72 demônios, eles estão muito relacionados a diversos pontos da história e até do mundo atual, nos tempos modernos. Esses catálogos feitos por Salomão, eles são divididos entre a chave menor e a chave maior. Na chave menor, ele catalogou os 72 demônios da forma que nós vimos aí. Na chave maior, ele catalogou os anjos que dominavam esses demônios, para que ele entendesse ali essa hierarquia de poder. E para ele também conseguir poder sobre tudo isso. Ele queria dominar a história. Tanto é que ele foi o homem mais rico do mundo e o homem mais sábio da história até os tempos atuais. E, como eu disse, muitas das coisas estão envolvidas nos dias de hoje. Por exemplo, 72 demônios de Salomão. Você já ouviu falar que existem 72 nomes de Deus na Cabala judaica? Não. É uma referência aos 72 demônios de Salomão. Será? 72 nomes de Deus. Quando você puxa pela Cabala, você encontra essa informação. E tem mais. 72 nações foram criadas após a Torre de Babel. É como se cada uma delas tivesse sob o controle de cada um desses demônios que Salomão capturou. A Torre de Babel também faz parte do domínio de um dos construtores, que foi Nimrod, o primeiro inimigo de Deus. Onde Deus precisou ali separar os idiomas para que ele pudesse travar, né, a implementação daquela ordem mundial que Nimrod quis colocar no mundo. Então, quando a gente fala sobre o fim da Torre de Babel ali, da parada da Torre de Babel, e o pós-mundo após isso, ele foi dividido em 72 nações com 72 idiomas. Isso é uma referência também, né, preditiva para os 72 demônios que Salomão conseguiu ali controlar. Sabia que nas escrituras, em Lucas 10, e alguns códices ou escrituras mais antigas trazem Cristo separando os 72 discípulos? É uma influência do sistema religioso judaico fazendo uma menção subliminar ao Testamento de Salomão. Porque você tem, em algumas bíblias, se referindo a 70 discípulos, que ele manda de 2 em 2 dias, e em algumas outras mais antigas, você vê que está distorcido. Fala como se ele tivesse separado 72 discípulos. Além dos 12 que são os convencionais, né? Em uma missão, Cristo enviou ali 70 ou 72. Mas quando a gente vê a distorção para o número 72, é porque o sistema religioso judaico teve interferência nisso, fazendo uma menção subliminar ao Testamento de Salomão. 72 conspirações de Osíris, 72 letras no nome secreto de Deus. 72 anos para a Terra mover 1 grau. Isso daí é o que a gente chama de precessão dos equinócios. Tá. E agora o principal. Os 72 emojis iniciais. Ah, tá brincando. Cara, Começou com 72? a gente falou dos pokémons, né? Mas os emojis que Que a gente usa no celular, aí no WhatsApp, nesses aplicativos de conversa, entre outras coisas, eles são referências claras aos selos de Salomão, aos sigilos. Ó, aqui na parte de cima, eu coloquei, pode subir só um pouquinho, Homer. Antes da gente entrar nos emojis, eu coloquei as imagens dos demônios. A gente já viu os sigilos, né? Sim. Agora eu coloquei as imagens dos demônios em comparação aos pokémons. Né?
É algo bem Salomão sinistro. nada mais era do que um caçador de Pokémon, então, né? Será que ele era o Ash? O Ash é uma referência O subliminar Ash. ao próprio Salomão. É o Salomão, não? É. A reencarnação do Salomão. Exatamente. Que doideira. E descendo a gente vê mais ainda. Então, os selos agora são uma referência aos 72 emojis iniciais. Você acredita que eu já tinha falado sobre isso nas minhas redes ali no Instagram? Cara, o pessoal me xingou de tudo quanto era nome, Fala velho. o quê? Ah, eles não gostaram, Nada a falaram que era uma ver. viagem total, Ah, se é uma viagem, eles se consideram, ué. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí sabe o que eu fiz? Ah. Parei um dia e comecei a encaixar cada um dos emojis nos selos de Salomão. Um trabalho de... Aí sim foi um trabalho de maluco, que eu perdi quase que um dia inteiro e eu não consegui chegar nem na metade. Mas aí eu trouxe isso pra galera ver. Vou pedir pro Romer colocar na tela aqui pra gente. Olha aí, Vilela. Cara, esse trabalho que você tá vendo aí, o pessoal tá assistindo agora na É tela, você que fez. foi manual, cara. Olho a olho, manual, pra mostrar que eu não sou doido. Ou eu sou um doido por completo, ou eu não sou doido. Aí a galera que vai me julgar aí. Vai comentando aí, dizendo o que vocês Não. acham. Cara, Aproxima do primeiro ali, Romer, do lado esquerdo. Vamos ver devagarzinho. Você conhece todos esses emojis, né, Sim, Vilela? claro. Ó, o primeiro ali que tem a carinha, essa carinha dando risada ali, a gente tem um selo de Salomão do lado, E até com as gotinhas, né? com as gotinhas. Você vê? Se você olhar o de baixo, que é aquele que tá bufando ali, né? Tá com raiva, soltando a fumacinha ali, você vê que tem um selo quase que igual. Cada um O dos cara selos. triste, o cara com a língua. Olha o triste ali embaixo. Olha o da língua. Nossa, cara. Olha o que tá mandando um beijinho de coração aqui na parte de baixo. É. O do lenço ali, ó. Aquele que é bem conhecido. O carinha vomitando ali. Você vê? Lógico. Na nossa agenda, quando solta, tem alguém que o pessoal não gosta, eles mandam esses vomitinhos, né? É verdade. Pá, pá, pá. Será que tá invocando demônios? Exato. É aí que tá. É aí o ponto principal da história. Por quê? Desce um pouco mais aí pra nós, Romer. Cada um deles vai fazer uma referência subliminar, de certa forma, a esses demônios. Eu sou o louco aqui ou tá encaixando quase que perfeitamente? Encaixando. Tá. Ou é uma coincidência tremenda ou é alguém pesquisou pra fazer esses ícones aí, né? Olha o anjinho ali embaixo, cara. É. Então, até o Robozinho. próprio diabinho ali, ó, tem É. um rabinho, é um selo de invocação, tem um rabinho de diabo. No meu entendimento, foi uma referência a ele, entendeu? Aquele outro que tá com a mão aqui, ó, pensando aqui, ele é um selo de invocação que ele tá meio que inclinado, assim, né? O outro que tá com o termômetro na boca, ele tem, de certa forma, algo inclinado. Pois o que é. tá dormindo ali tem até quase que o Z ali saindo da cabeça dele. Então, os emojis, eles são selos de Salomão de forma subliminar. Mas imagine o que conseguiram fazer. Por quê? O selo é um símbolo de invocação do demônio. Então, cada vez que você envia um emoji que faz uma referência a um selo de invocação de um dos demônios, você está enviando para uma pessoa a invocação, de certa forma, daquele demônio. Né? De forma subliminar. E os demônios, como eu falei, eles tinham poder para sugar a sua energia vital, eles tinham poder para te atormentar enquanto você dormia, por exemplo, com pesadelos. Eles tinham poder para te abalar financeiramente. Então, cada um deles iria fazer alguma coisa. Alguns iriam te auxiliar com riqueza, poder, entre outras coisas, mas também poderiam te passar a perna depois. Quando você vê, além do apócrifo, o Testamento de Salomão, e você vê a chave maior ou a chave menor de Salomão, você vê que esses demônios aí, eles podem, né, te enganar. Muitos deles assumem que eles mentem e enganam e tentaram enganar Salomão, de certa forma. Então, é um negócio pesado, né? Quando você vê que o sistema que nós vivemos atualmente se encaixa com tudo isso, né? A gente viu a parte dos desenhos animados, a gente viu a parte dos emojis, é um negócio preocupante. E filmes de Hollywood também fazem referências aos demônios de Salomão, no Testamento de Salomão. Qual filme? Por exemplo, Invocação do Mal. Tudo bem, é um filme de terror, mas aquele demônio da freira, Sei. você lembra do filme A Freira, né? Lembro. Então, ele tem um nome, chama-se Valak. E eles falam sobre o demônio Valak no filme. Quem reassistir aí o filme vai perceber perfeitamente a mensagem agora. Valak é um dos demônios ali nessa lista de 72 demônios de Salomão. Eu coloquei a imagem ali do lado para o pessoal poder ver o selo de invocação de Valak e a própria imagem do demônio Valak.
A indústria da música também faz referência a esses demônios subliminarmente, assim, né? De forma que as pessoas nem enxerguem. Por exemplo, esse rapper aí, o Lil Nas X. Não sei se você lembra dele. Quem? Não sei se você conhece ele. Ele é famoso nos Estados Unidos. Ele Você fez. manja, Romero? Eu não sei quem é não, cara. É esse mesmo. Old Town. É esse mesmo. Não. Pô, uma música bem famosa. Famosa? É, esse cara tá Como subindo que o cara cada trabalha vez aqui mais com a nas gente, não sabe paradas. que tem que falar no microfone ainda, né? Pois é, né? Não, ele ainda tentou cantar a música. Tentou Cantou, cantar a ele música lá do cantou, outro ele lado da cantou. sala, né? Pois é. Vou te falar. Pô, não vai sair o áudio dele cantando não, música? claro que não. Ah, Ele sabe que tem que falar acredito, perto do cara. microfone. Aí ele canta. Vai sair assim. Ele perdeu os 15 minutos de fama dele. Perdeu 15 minutos de fama. Perdeu. Foi tão bom que poderia até gerar direitos Nossa, autorais nesse cara, vídeo. Ainda bem. Quem que Então, tem esse cara, então? o Lil Nas X, ele lançou um tênis em parceria com a Nike Cara, tem um há pentagrama uns na anos parada. atrás. Exatamente. Não só o pentagrama, diz ele que Tá fez... na caixa aquele desenho lá? Diz ele que fez um pacto de sangue com esse tênis. Ele colocou uma gota de sangue em cada uma das unidades, foram unidades limitadas. Ele tá fazendo ali o gesto, né, que é o símbolo do olho que tudo vê, né, que tem uma certa interligação aí com o próprio sistema maçônico. A indústria trabalha, né, fazendo esse gesto quando mostra que estão servindo a eles, né, tampando pelo menos um dos olhos. E ele coloca o tênis para isso. Não só contente com uma gota de sangue e um pentagrama, que é um símbolo de invocação, ele colocou ali a imagem de Buer na caixa. Então o cara que comprava a caixa recebia com essa imagem aí. Muitas das pessoas nem imaginam o que é isso. Vai falar, o que é esse bicho aí Um com, bicho com com 5 patas aí? pata cinco, de cinco bode. patas de bode, né? Eu não sei nem o que é essa face desse demônio aí. Não queria encontrar isso no quarto à noite. Vou dormir, abro o olho e tá um bicho desse na beira da Rapaz, cama. parece a foto do bigode do WhatsApp, cara. Parece mesmo, cara. Bigodão. Então, esse é um dos demônios de Salomão. Então você vê como os caras usam isso até hoje, assim, de forma... Eu não sei nem se pode considerar isso de uma forma subliminar, né? Mas talvez de uma forma até descarada, porque... Não é subliminar não, cara. Tá Exatamente. na cara, né? Os emojis são subliminar, né? É. Pokémon também foi, de certa forma, subliminar. Ninguém chegou a ligar isso. Mas, assim, ele chegou a usar isso de forma descarada. Só que as pessoas, por não conhecerem, por exemplo, o Testamento de Salomão, que é um livro apócrifo, elas nunca vão saber o que é essa imagem que ele está colocando aí. Pois é. Né? Então, a história que envolve o Testamento de Salomão é essa. O não conhecimento dessa história, quando você entende a construção do templo interligada com o auxílio de demônios, você não consegue compreender o porquê Cristo veio embater com o pessoal do templo. Porque ele disse, olha, os construtores rejeitaram a pedra angular. Você não entende que a promessa da construção do templo era para Cristo e não para Salomão. Você não entende porque Cristo, em certo momento, diz, olha, eis aqui quem é maior que Salomão. Quem lê a Bíblia vai pensar assim, poxa, até soa meio que como um arrogante, que foi o que os líderes religiosos na época enxergaram, né? Falando, pô, como é que o cara vem aqui e fala que é maior que o templo, fala que é maior que Salomão, ele diz que vai destruir um templo e vou reconstruir em 3 dias. Então, quando você não entende informações que foram consideradas apócrifas, você não consegue compreender, na minha opinião, pelo menos, o Vilela, 100% as escrituras. E é por isso que hoje a gente vive no que o próprio Messias chamou de grande apostasia. As pessoas não entendem 100% aquilo ali, né? Elas negam a sã doutrina, elas não conseguem enxergar a verdade. Obviamente, muita história que está ali no Testamento de Salomão parece uma grande loucura, né? Como o verme comendo ali, entre outras coisas que aconteceram, mas o contexto de tudo isso, que é ele adorando outros deuses, como mostra a Bíblia, e utilizando demônios para construir um templo, retendo essa promessa para ele, que não seria para ele, era para o próprio Cristo, faz com que você compreenda assim, cara, o sistema religioso leva as pessoas para um lado e a verdade está para o outro lado. É por aí que começa, né, pelo menos o meu entendimento nos apócrifos. Então essa é a história do Testamento de Salomão. E aí a gente tem outros que... Vamos para outro. Cara, esse que você falou, eu acho meio estranho ter um evangelho, um livro da Bíblia do maior traidor de Jesus. O que ele tem para dizer? Cara, é a visão dele do que aconteceu? Você acredita que o evangelho de Judas Iscariotes é um dos que mais me deixou pensativo? Sério? Por quê? O que ele descreve? Ele é um texto gnóstico
que faz com que todos nós entendamos que o nosso corpo, hoje, o nosso ser, ele é dividido entre físico e espiritual. Certo. Acredito eu que todo mundo talvez pense dessa forma, principalmente as pessoas que estão na religião, né? Você, por exemplo, qual que é a sua opinião? Você acha que você é um ser que... Corpo, alma e espírito. Exatamente. Então existe essa divisão, né? Isso é um pensamento comum. Porém, o que diz o Evangelho de Judas Iscariotes? Ele relata a história de Judas de uma forma que mostra que Judas foi o único que entendeu as verdadeiras palavras de Cristo. E que, na verdade, a traição de Judas, como é dita na Bíblia, ela não foi uma traição. Ela foi, na verdade, um auxílio, podemos colocar assim. Por quê? Ele, sendo o único apóstolo, o único discípulo que entendeu o que Cristo verdadeiramente queria, a pedido do próprio Cristo, fez o que tinha que ser feito. fez o que tinha que ser feito. Por pior que fosse, ele que tinha que ser o... E por quê? Porque Cristo ensinou. Aí ele fala o que Cristo ensinou para ele que não ensinou para os outros e que não está na Bíblia. Ele diz que Cristo ensinou que o mundo como nós conhecemos não foi criado por Deus, o Criador dos céus e da terra. Exatamente. Ele diz que esse mundo foi criado por entidades inferiores, entidades de um outro plano inferior, que são chamadas de arcontes. E essas entidades... Arcontes? Arcontes. Essas entidades criaram esse mundo que nós vivemos. E, na verdade, esse mundo é uma espécie de cadeia. Todos nós estamos presos aqui. Todos nós, em nossos corpos físicos, estamos em uma prisão. É como se o seu corpo fosse uma cela para o seu espírito. E que uma centelha de Deus estivesse dentro de você no seu espírito. Por exemplo, todos nós, quando falam que nós somos imagem e semelhança de Deus, o que ele diz, na verdade, é que essa imagem e semelhança de Deus é o nosso espírito que está interno, dentro desse corpo que é uma prisão, na verdade. Então, o que você precisa, de acordo com o Evangelho de Judas Iscariote, né? Você precisa se libertar desse corpo físico. Então, você precisa enxergar internamente as suas dores, as suas fraquezas e ter um certo despertar de consciência. A sua consciência é o que vai fazer com que você consiga se libertar. E Cristo alcançou essa consciência e ensinou isso. Então, o que ele ensina a Judas, né? Ou pelo menos tentou ensinar a todos os outros discípulos, mas eles não entenderam. Isso de acordo com o Evangelho de Judas, tá? Ele diz assim que Cristo tentou ensinar que é necessário termos esse despertar de consciência, olharmos internamente, entendermos que estamos presos nesse corpo, né, um espírito preso em um corpo, e que quando você consegue se desvencilhar de todos os bens materiais, você alcançou esse despertar. Tipo assim, você já não liga mais para nada físico, bem material nenhum, dinheiro, isso não... Você já tá tão superior a tudo isso que isso já não faz mais parte da sua vida. Então, esse é o momento em que você pode perder sua vida física aqui porque você alcançou esse despertar e você não volta mais para esse mundo físico. Entendi. É como se nós estivéssemos presos nesse corpo. Se nós não encontrarmos esse despertar de consciência, quando você morre, você reencarna, você volta de novo para essa prisão. É um negócio sem fim, é mais ou menos isso. Mas quando você consegue se desprender desse mundo, você sai de um mundo que foi criado por entidades malignas. E isso encaixa com a Bíblia, cara. Por incrível que pareça, encaixa com muitas das palavras de Cristo. Quando Cristo diz, o mundo jaz no maligno, você entende que esse mundo aqui, ele já era, ele foi entregado ao próprio maligno, ele é dominado, o mundo físico é dominado por Satanás, por exemplo. Então, quando você vê Cristo falando que vós sois deuses, como se todos nós fôssemos Deus, entre aspas, encaixa com o que está falando no testamento de Judas Iscariotes. Então ele diz assim que Judas não foi um traidor, foi aquele que verdadeiramente entendeu o Messias e o auxiliou na sua missão de ter um despertar de consciência, né? E sair, conseguir se desprender desse corpo físico, dessa prisão que nós vivemos. E foi o primeiro e aparentemente único até agora que conseguiu fazer isso, né? Por isso que depois ele ressuscitou em espírito. Então ele se desvencilhou do corpo físico, conseguiu vencer a morte, ressuscitou em espírito e alcançou a vida eterna. É interessante, né? Pô,
É interessante. E isso se encaixa com o apócrifo de Tomé também. O apócrifo de Tomé, ele não conta uma história. Ele não vai falar sobre milagres ou falar sobre algum ensinamento como foi mostrado o apócrifo de Judas Iscariotes. Mas ele fala sobre frases ditas por Cristo que não estão na Bíblia, mas que se encaixam com a Bíblia, por exemplo. E aí, uma dessas frases diz que o reino dos céus está dentro de nós, na verdade. Ele não é algo externo. Não é algo que você vai, não é algo que você conquista. Ele já está dentro de você. Como que ele encaixa com o evangelho de Judas Iscariotes? Porque o de Judas fala que você precisa olhar para si mesmo para ter esse despertar de consciência. E quando você mescla isso com o evangelho de Tomé, você lê uma frase como essa, de que o reino dos céus está dentro de você, não é um lugar que você vai depois de morrer, você entende que para que você alcance esse reino dos céus, de certa forma, você precisa olhar para si mesmo e entender que essa centelha de Deus que está no seu espírito é o que verdadeiramente importa, né? Então, começar a fazer perguntas, tipo assim, o que me importa mais nos dias de hoje, o que mais me abala, o que mais me deixa feliz, o que mais me deixa triste, com o intuito de se desvencilhar dos bens materiais. Eles se encaixam. E isso se encaixa também, de certa forma, com o próprio livro de Enoque, que fala sobre entidades que contaminaram a raça humana com o DNA, elas vieram de um outro plano espiritual, elas dominaram o mundo, de certa forma, no princípio de tudo, e que foram chamadas de Anunnakis. Quando o evangelho de Judas Iscariotes fala dos arcontes que criaram e dominaram esse mundo, ele pode estar se referindo, de certa forma, aos próprios Anunnakis descritos no livro de Enoque. Entendi. Que são anjos caídos, né? Chamados no meio popular assim, que eles vieram, tomaram o corpo físico humano, coabitaram com mulheres e tiveram filhos que nasceram como anomalias, são gigantes, né? Foram os primeiros heróis, entre aspas, do mundo, mas que acabaram assolando a população, né? Eles comiam a comida dos seres humanos, acabaram deixando as pessoas debilitadas ali. Os próprios anjos caídos Anunnakis, eles ensinaram diversas coisas que não poderiam ser ensinadas aos homens e contaminaram o DNA da raça humana. Então, o que acontece? Ali o mundo já foi completamente contaminado. E o evangelho de Judas Iscariotes diz que esse mundo foi criado por esses seres e contaminado também por eles. Quando Cristo diz o mundo jaz no maligno, a gente junta essas informações e faz com que, pelo menos eu, fico pensando, né? Cara, será que isso faz sentido, né? E de certa forma, às vezes até faz. Poxa, essa imagem, ô Homer, você pegou da onde aí? Essa imagem é uma representação dos Anunnakis. Ah, do que seriam os Anunnakis. Alguns relacionam Anunnaki com os gigantes, com os Nephilims, né? Isso, os Nephilims são os gigantes. Você vê que do lado direito tem um ser muito grande, né? Comparado aos outros três. Os outros três ali, eles têm a estatura de um ser humano normal. Hoje em dia o Bitelo seria um Anunnaki, não seria? Nephilim. Nephilim, pô. Viu o tamanho do cara, velho? Rapaz, eu tenho 1,85. Você ficou Eu pequeno. fiquei muito pequeno perto do cara. Eu olhava mesmo? pra cima, velho. Não, porque não é o cara, só não é alto. Ele é uma... Ele Caraca. é um pilar ambulante, velho. Ele foi no prêmio do IBEST, ele falou que não tinha roupa pra ele, né? Não tinha sapato, ele usa, sei lá, 58, 59. Mas ele parece... Ele é um cara gente boa pra caramba. Gente boa. Então Tem que ser, né? Daquele tamanho, se não for gente boa. Ó, eu quero o seu carro. Toma. Eu gostei dessa casa. É sua. É verdade, cara. Não é? É que Então aí... Eu penso que esses Nephilims, eles não eram tão gente boa na época assim. Não. Tanto que tem a história do Davi Golias, dizem que Golias Exatamente. era um Nephilim, né? Era um gigante. Se ele não era, ele pelo menos tinha sangue Nephilim. É, Ele era pode- descendente, né? Pode ser. Mas falam que ele era, né? É. E é uma história muito interessante. E quando você linka, todas essas histórias, ou pelo menos a maioria delas, os apócrifos, elas estão linkadas, né? A Bíblia fala sobre esses anjos caídos aí. No Evangelho de Judas, fala? não do Judas Iscariotes, do outro Judas, tá? Ele cita que anjos não foram perdoados por Deus por aquilo que fizeram no início da humanidade e estão presos até o dia do julgamento. Então, Judas, não o traidor, o outro Judas, que andou com Cristo, cita o livro de Enoque no Novo Testamento na Bíblia. Então, como é que pode ser considerado apócrifo algo que um apóstolo, um discípulo de Cristo, está citando como algo verídico? Entende? Ele fala sobre os anjos que foram
aprisionados e aguardam o dia do julgamento. Tá. Pedro também, na epístola de Pedro que está na Bíblia, repete a mesma coisa. Então os caras estão confirmando a veemência, de certa forma, de um apócrifo. E o próprio Enoque foi um homem tido como um homem reto que andou com Deus. Mas a religião hoje tirou fora, considerando como uma história maluca, assim como o Testamento de Salomão, assim como o de Judas Iscariotes também, assim como Maria as Madalena. frases ditas por Cristo no de Tomé e com o de Maria Madalena, que, Qual que é o dela? O que que fala? cara, o apócrifo, que é o Testamento de Maria Madalena, coloca, obviamente, ela como o ponto central das informações, mas quase que como se ela fosse superior aos 12 discípulos escolhidos por Cristo. Ela era uma mulher que conseguia compreender os ensinamentos de Cristo de uma outra forma, ainda melhor do que dos próprios discípulos. Ela ensinava também com uma grande autoridade, maior do que as dos discípulos, e aí vai refletir em algo que a religião tentou suprimir durante um bom tempo, que é essa autoridade dada para uma mulher. E é por isso que foi considerado apócrifo, né? Porque se ele soltasse uma informação como essa na época, ainda mais hoje a gente tem, né, as mulheres buscando os direitos, buscando Sim. igualdade, tudo, mas naquela época era um negócio assim que, por exemplo, nas cartas de Paulo ele fala: a mulher, quando estiver na igreja, cale-se. Ela conversa com seu marido depois que chegar em casa. Então a autoridade era só do homem. O Evangelho de Maria Madalena coloca ela como um ser que está acima dos outros discípulos, com grande entendimento e com grande autoridade. Você sabia que um dos grandes enganos descritos hoje na Bíblia é justamente por tentar deturpar a imagem dela? Quando fala de Maria Madalena, o que você lembra, Vilela?